Pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui com a Paola Giometti, que é considerada a escritora mais jovem, né, do Brasil, que escreveu, caso um livro ainda bem cedo. Ela vai nos contar um pouco sobre a trajetória dela nesse mundo da mitologia nórdica, dessa questão do espaço da Escandinávia, de onde ela mora, do que ela aborda nos livros. Paola, seja muito bem-vinda aqui ao canal The Viking World, é um prazer te receber. Eu sou muito fã dos seus livros, eu tenho aqui A Senhora da Tundra, tenho alguns outros, então, para mim é muito importante ter te convidado aqui para o canal. E eu queria começar te perguntando como que começou a sua trajetória literária e como que você se interessou pela questão da era viking, da mitologia nórdica. Primeiro, obrigada, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com você. É sempre bom conversar com pessoas que gostam desse tema de mitologia nórdica. Eu estou num país que não fala português, mas toda vez que eu encontro alguém que fala português sobre esse assunto, eu me sinto mais em casa, né? Então, eu sempre gosto bastante. Eu fui a escritora mais jovem do Brasil, né? Hoje não sou mais, mas é verdade. Na época, eu escrevi um livro sobre golfinhos e eu já citava o Ártico como uma parte da história, né? E a partir desse livro, eu comecei a escrever outras histórias que me trouxeram aqui para a cidade onde eu estou também. É, Outras histórias relacionadas com animais do Ártico e também mitologia nórdica. No caso, quando eu me mudei para cá, eu comecei a ter um engajamento maior com a natureza, com, enfim, com a cultura daqui. O norte da Noruega é muito selvagem, né? Você tem, diferente de Oslo, que tem mais pessoas, mais estrangeiros. Você tem prédios, tem metrô. Aqui você não tem metrô. Você tem os fiordes e, como as montanhas são altas, né, eles fazem alguns túneis, mas você tem uma via só, que é a principal, que é a que vai acompanhando o mar. E assim, você tem geralmente as casas mais próximas ao mar e o restante é tudo natureza, né? Então você acaba vivendo num meio onde tem animais como lince, aquele glutão, né, o wolverine, urso. Então é meio que uma vida um pouco mais solitária do que Oslo, né? Mas as pessoas aqui elas têm uma resiliência interessante que aqui no norte, justamente porque a gente convive com a noite polar, né? A cada 6 meses, minto, no inverno, o inverno aqui dura aproximadamente 7 meses, tá? Sendo que 3 é na escuridão. Então você não tem luz, assim, o sol não nasce por 3 meses. Então você tem aquela questão de meio que se isolar mais, né? Tem tendência a dormir mais. E também fazer caminhadas na natureza, só que você tem que estar muito mais adaptado para isso, né? Por conta do frio. E aqui também existe aquele povo que o pessoal dos grupos vikings, né, eles costumam comentar, que é o povo Sami, que são os nativos escandinavos. É, o povo Sami ainda, né, está ativo, é um povo que tenta manter a tradição deles, a cultura, a religião e a forma de sobrevivência, né, através da criação das renas. Inclusive, o Sami é o único que pode criar renas na Noruega. E justamente para não perder essa tradição. E quando uma criança Sami nasce, ela tem uma escola que é Sami. Ela vai aprender norueguês, mas ela vai aprender a continuar com a tradição Sami, né? Isso é uma conquista deles, em vista de que, na época
da Segunda Guerra Mundial e até antes dessa Segunda Guerra Mundial, é, é, eles foram caçados também, né? Existia o preconceito muito grande aqui, se você era índio, né? Ou se você era norueguês. Então, às vezes, você tinha ascendência Sami, mas você não tinha coragem de falar que tinha ascendência Sami. Então, existia um conflito, só que hoje o Sami ele foi resgatado de uma forma mais, como que eu posso dizer? Como se fosse um, um, um ouro da Noruega, né? Porque ele retrata a antiguidade também. Os Samis, eles são considerados por muitos pesquisadores como a origem escandinava, né? Os povos primitivos, de onde os povos primitivos vieram. Então, você teve deles o surgimento do Sami, né? Tem noruegueses que não aceitam isso, principalmente os cristãos, porque eles acreditam que a Noruega enfim, eles acreditam que o Sami nasceu junto com o cristianismo aqui, entendeu? Mas aquela coisa, a gente sabe que o cristianismo sempre meteu o bedelho na história, né? Mas enfim, por que que eu estou falando isso para você? Toda essa cultura, todo esse conhecimento que eu fui absorvendo, fui conhecendo Sami, norueguês, norueguês maluco, norueguês mais espiritualizado, norueguês ateu, norueguês cristão, enfim, fui conhecendo um pouco de tudo e toda essa bagagem eu gosto de acrescentar nas minhas histórias de alguma forma, né? Seja como na Senhora da Tundra, onde eu trago os lugares por onde eu passei, montanhas por onde eu caminhei. Eu descrevo a natureza como eu vi, né? E também coloco como que um Draugen, né, aquela criatura mitológica que é como se fosse um morto-vivo escandinavo, como que esse Draugen poderia sobreviver na Noruega, né? Porque no verão aqui no norte, você tem 3 meses onde o sol não se põe. Então, por exemplo, agora tem o sol da meia-noite, né? E o Draugen é uma criatura que ele não pode com o sol, porque ele apodrece. Ele já é um ser morto, né? Então na história tentei respeitar esses limites e essas condições ambientais. A melhor época para um Draugen sair da toca dele ou de onde ele vive é no inverno, porque é escuro, né? Por 3 meses e você tem uma condição muito mais difícil para o ser humano, onde o ser humano tenta se resguardar mais para se proteger do frio, né? E aí, e se proteger dos Draugr, né? Então, eu ainda faço uma brincadeira, um paralelo de que o bacalhau salgado foi criado para essas famílias conseguirem se manter nas cabanas durante o período de caça que os Draugr fazem. Salgava o bacalhau e eles tinham como comer o bacalhau por alguns meses ali escondido, né? Então, assim, toda essa experiência eu tento trazer um pouco para os livros. Acabei respondendo a pergunta misturando um monte de coisa, né? Não, Mas, mas fantástico. Eu estou assim, super curiosa por um monte de coisa. E eu queria, por exemplo, saber como que funciona, você até já explicou um pouco, desse processo criativo, né, dos livros, por exemplo, da questão da ambientação, as auroras boreais, que a gente vê muito no Simbiosa, desse processo dos animais, como que é todo esse embargo para poder criar e escolher esses animais, desse contato com o Ártico, né? Como é que isso cria essas histórias? então, isso é uma coisa muito curiosa, porque eu não tenho uma resposta muito
pronta para isso, sabe? É, eu comecei a escrever histórias sobre o Ártico antes de morar aqui. Só que cada animal, cada situação que eu trago nos livros, eu me inspiro em momentos da minha vida, né? Então, aquele período eu passei por tal fase, então eu pego essa fase, coloco um animal que remete ao que eu passei, por exemplo, e aí eu crio a história com base na vida e no nicho ecológico daquele animal para parecer uma história que poderia ser real, mas ao mesmo tempo fantasiada, ou quase um realismo fantástico, né? E aí eu vou trazendo a história e caminhando para o desfecho dessa forma. Então, no fim das contas, a gente tem um livro que fala algumas verdades, onde os animais eles refletem situações da vida do ser humano e, ao mesmo tempo, você vê que com eles também não é tão diferente, né? Por exemplo, o livro O Chamado dos Bisões, onde eu quis escrever o meu momento em que eu estava mudando, decidindo mudar de ares, né? Decidindo mudar a minha vida em questão de país, em questão de relacionamentos, né? E valores. Então, o bisão, ele representa muito bem isso, porque ele é um animal que migra, né? E você tem o bisão na Europa também. E esse animal, ele atravessa, inclusive, uma das histórias milenares aí é que o bisão, ele chegou na América do Norte usando ali a conexão que tinha entre a Europa e, agora, desculpa a minha memória, não sei se é Estreito de Bering, mas era uma passagem entre a Europa e a América do Norte, né? Bem no o que seria hoje ali Alasca e tudo mais. E dizem que o ser humano, né, os pesquisadores, paleontólogos e arqueólogos, eles dizem que o ser humano ele colonizou a América do Norte seguindo a trilha dos bisões, né? Então, os bisões meio que trouxeram ou mostraram o caminho da migração para o ser humano. É uma teoria que eles justificam através de achado arqueológico, etc., né? Lembrando que quando você tem neve, o bisão ele abre caminho e é muito difícil andar na neve. Mas se alguém passou um trator, aí você anda fácil. Então isso explica também por que que os animais andam nas trilhas dos bisões, né? Então, como esse animal foi muito simbólico nesse sentido para mim, eu quis trazer uma história que de um personagem, por exemplo, que se perde na sua primeira migração e ele é um filhote, ela tenta encontrar o caminho para reencontrar a família, né? E os bisões eles migram porque eles querem um lugar melhor para poder se alimentar, continuidade da vida, né? Então era mais ou menos isso que eu estava passando e aí eu trouxe uma versão, uma história que é o chamado dos bisões. Já o Simbiosa eu escrevi, eu estava vindo para a Noruega, eu ainda não estava aqui. Só que foi um livro que eu coloquei um pouco mais da questão do Sami, porque eu queria mostrar de um ponto de vista assim mais místico do povo Sami, o uso dos ioiques, que são os cânticos deles, né, que eles fazem, os xamãs, que eles chamam de Noaide, eles cantam esses ioiques, e, esse ioique, ele é uma voz para sentimentos e descrever o sentimento deles pela natureza, ou para um Deus, para uma pessoa que eles gostam, né? Então, eu quis trazer um pouco assim da medicina Sami, claro que com
uma base de fantasia, né? Porque os personagens do livro, eles juntam a alma deles com a de animais, e eles têm uma sobrevida com isso. São pessoas que geralmente têm uma doença que vai levar, né, tiraria a vida delas. Então, enfim, essa é a parte da fantasia. Mas no livro eu trago vários conceitos Sami, desde da criança, como que ela é ensinada, alguns presentes que eles dão e que têm valores para a religião deles, e ao mesmo tempo um fungo, né, que cresce na bétula, que é chamado de chaga aqui. E ele é muito bom, ele é como se fosse um antioxidante, tem gosto de madeira, né? Eu já tomei o chá disso. E ele é bom assim para a saúde, para prevenir vários problemas também. Então eu peguei esse fungo que eles usam e trouxe na história de modo também que tem ali um papel mágico, né? Não é que nem cogumelo Uhum. vermelho. Mas, enfim, são só alguns detalhes, né? Então, esse livro em si, eu terminei ele de escrever, eu estava aqui na Noruega. Então, eu já coloquei mais peso no que eu estava vendo sobre o universo Sami, né? Já não tem tanto a ver com a minha vida, igual esse dos animais. Senhora da Tundra já tem bastante a ver com alguns sentimentos que eu tive que meio que despertar, né, para sobreviver a certas situações e também para aprender a me defender. Inclusive, o senso de pertencimento no Ártico, né? Tem até um pessoal que brinca no Facebook e me chama de a Senhora da Tundra, porque é, fazendo uma conexão entre a personagem e o fato de eu viver aqui, né? Como uma pessoa que pertence ao local e conhece o local e domina o local, né? Esse sentido de senhora. Então, todo livro tem alguma coisa relacionada à minha vida, nem que seja só um pouquinho ou quase todo ele. Hum, interessante. Então, a gente vê, né, que tem então toda essa interação com a natureza que também transporta um pouco para a realidade a qual você vive, Uhum. e isso vai, de certa forma, fazendo com que isso, como é que a gente pode dizer? Isso seja também um elemento da história, mas conectado com elementos da sua vida. Então todos esses livros têm Sim, esse caráter. Muito, muito interessante. Uma coisa assim que eu estou conhecendo agora, de fato, e eu achei que os livros agora tiveram um impacto assim muito, muito interessante, muito forte. E como foi o processo, por exemplo, Senhora da Tundra, foi o primeiro que entra mesmo nesse ambiente da era viking, né? Digamos assim. Como foi o processo para criar esse livro e chegar nesse ponto, nesse elemento de ser da era viking? então, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a escrever um livro que eu não sabia muito bem onde ele ia parar. E esse livro ele foi sendo desenvolvido e desenvolvido, e ele tinha elementos vikings, elementos da mitologia nórdica. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer um jogo. Aí eu montei um jogo de tabuleiro para eu jogar em casa sobre, né, uma personagem viking que entrava em templos dos deuses deles e, enfim, um jogo de tabuleiro mesmo. Aí, só que era misturado com história. Então eu tinha a página, se você entrasse, por exemplo, em um templo, tinha uma página da história para ser lida. Antigamente não tinha isso, hoje já tem vários jogos nesse estilo, né? Jogos, esses board games. E
enfim, aí me falaram assim, por que que você não faz o livro? Porque a história é tão boa. Aí eu, tá bom. Aí eu deixei o jogo meio de lado, e aí eu comecei a me engajar mais na história. Esse livro eu levei uns 20 anos para escrever. Ele foi reescrito pelo menos 5 vezes. Ó, Então, eu, assim, toda vez que eu escrevia, eu falava, ai, não tá bom, ai, não tá bom, ia deixando. Aí eu cheguei aqui, comecei a vivenciar o que eu vivenciei e falei, bom, agora eu acho que eu tô pronta para fazer um livro dark, né, de fantasia dark, sobre o universo escandinavo. Porque uma coisa é você pesquisar na internet, outra coisa é você vivenciar por que que é dark. Não é só porque eu quero pôr um tom dark na fantasia, mas o norte da Noruega, ele é dark. É assim. Agora, se eu te mostrar a minha janela, você vai ver que não é nada dark, porque parece o Em Busca do Vale Encantado. Já viu esse desenho? sim, Então, porque é tudo verde, tudo lindo, tudo cheio de flores, né? Tá assim agora. Só que isso dura 3 meses. O resto do ano fica marrom, tudo avermelhado, marrom, por mais só 2 meses, e o resto vai ficar preto, cinza e branco. Você não vê mais cor, só isso. Então, por 7 meses, você vai ver preto, cinza e branco. É, Então, o mood, o sentimento que isso traz é um sentimento mais dramático, né? Mais assim, você sente mais introspectivo, mais solidão, resiliência, né? Você, por exemplo, tem dias que neva 50 centímetros, você tem que ir lá com a pá, arrancar a neve da entrada da sua casa, embaixo da nevasca. Aí no dia seguinte você tem lá 50 centímetros de novo, você tem que ir lá fazer. E assim, você não tem muito pique para ficar, sei lá, encontrando pessoas. Você uma escuridão que parece que chega em você também, sabe? Eu acho que é um pouco o que eles falam aqui, que quando chega a noite polar, você tem que tomar mais cuidado, porque o corpo da gente fica mais suscetível a querer se isolar, né? É uma coisa já meio que esperada, tanto é que existe a depressão da noite polar, entendeu? Então, você tem que ter uma certa resiliência, tem que se cuidar de, hoje, sei lá, não vou ficar só em casa, vou me forçar a sair, vou fazer caminhada na montanha. Só que é uma caminhada com lâmpada na cabeça, né? Para você enxergar a trilha, a montanha. É, Outra coisa é a questão da adaptação a caminhar na neve, como eu falei. Aqui a neve tem vários tipos de neve, né? E assim, não é fácil, igual a gente vê, às vezes, um joguinho de videogame, você tá correndo com o bonequinho na neve, ele tá lá pulando, se jogando. Para andar na neve é extremamente cansativo, é mais cansativo do que andar na areia fofa, né? Então, você tem que comprar sapato para se adaptar àquele tipo de neve, ou com garras, porque se a neve tiver derretido um pouco, ela vai virar meio congelada, você não pode escorregar. Para andar na rua, você tem que tomar cuidado, porque vai ter uma películazinha de água fina que vai virar uma camada de gelo. Então, uma coisa que eu aprendi aqui quando eu cheguei foi o balanço no corpo. Assim, já caí umas, acho que 2 vezes nesses 5 anos que eu tô aqui. Não foram tombos horríveis, mas muita gente cai, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente desenvolve esse balanço, é uma adaptação que o corpo aprende a andar sem cair. Então, você anda sobre essas películas de gelo, meio que como se estivesse patinando. Você aprende, né? Então, como tem, assim, essa coisa da introspecção,
você aprender a sobreviver a um lugar onde não se fala português, onde você não faz amigos com tanta facilidade, é, então, e ainda com essa escuridão, essas cores dramáticas, a Noruega é dark, o norte da Noruega. Os animais, às vezes você está andando e você vê um alce no meio do nada, parado na névoa, te olhando, né? Isso é dark, é bem sombrio, assim, porque o animal é enorme e parece que é uma entidade ali te observando, sabe? Então tem alguns encontros especiais, assim, no meio da natureza que você fala, tá, né? Sabe? Você olha, você se arrepia e fala, nossa, obrigado, sabe? Porque são experiências que marcam, como quando eu vi um monte de flores roxas num capinzal, só que você só via as flores roxas e um monte de chifre de rena para fora. Você não via a rena, você só via as flores e os chifres. E aquilo para mim me marcou muito também. Então tem encontros assim aqui, é muito fácil de acontecer, encontros assim. E você fala, nossa, assim, cinematográfico, né? Ai, eu tô falando muito. Nossa, não, eu tô assim encantada, vontade de ir para Tromsø agora, porque deve Pode vir, ser, é, tô assim, vem me visitar. então, com certeza, o dia assim que eu planejar para ir, porque achei fantástico, assim, cada elemento é muito diferente e são elementos muito bonitos da natureza, né? Aí Uhum, eu conheci também como a cidade das auroras boreais, né? isso. Também. Aqui é Então, bem forte, a parte de aurora boreal. Aqui você sai de casa no inverno, se o céu estiver limpo, ela tá ali. É bem, é bem gostoso de você estar também dentro de casa no quentinho, apaga a luz da sala, fica no sofá só vendo. que legal. E uma coisa que eu achei interessante é que os livros das capas, né, até mesmo os desenhos, que é de alguns dos livros, tem essa questão da aurora boreal, né? Como essa presença da aurora boreal. Ela tem algum significado específico, especial por aparecer nessas capas? Como assim, tem algum sentido pela qual elas são escolhidas? Por exemplo, aqui no livro do. Até no Simbiosa aparece. Uhum, Eu acho que o Noite ao Amanhecer também tem, se não me engano, umas cores que lembram essa questão da aurora sim, boreal. uhum. Então, esses livros, de certa forma, eles foram escolhidos justamente para representar essa natureza, como que foi a escolha, né, para querer esses elementos da aurora boreal? Então, no fundo, as capas dos meus livros acabam meio que se conectando a mim como a escritora pelas cores, né? Você olha, às vezes, o jeito da capa, ela lembra uma aurora boreal, ou tem cores que são muito chamativas, né? Como o próprio livro Código das Águias é um entardecer, mas são cores muito chamativas. Olha, o que eu posso, assim, agora abstrair para você é que uma das coisas, a ideia dessas capas é poder me conectar a escritora, né, que escreve sobre auroras boreais e que mora no Ártico. Então, os meus livros têm capas assim. E a outra questão é, como no Simbiosa, né, a aurora boreal, ela é um elemento muito místico nesse livro. E na história eu trago o Sami, o povo Sami, descobrindo ioiques, cânticos, que eles conseguem ouvir pela vibração das auroras boreais, né? Como se elas fossem um ser ou uma energia sobrenatural que traz uma verdade. Ah, ó, você quer curar uma doença? Tá aqui a solução. E ela conta, né?
ela se movimenta, ela chacoalha, e ele entende ali que, então, essa vibração eu posso usar para isso. A aurora boreal em si, para o povo escandinavo, tem um monte de interpretações diferentes, sendo que uma delas é que ela pode fazer algum mal, né? Então, você vai ver várias histórias sobre a aurora boreal, de diferentes famílias, sobre, né, qual a função dela, ou isso antigamente, ou o conhecimento mais antigo. Hoje, a maioria do povo é ateu, né, e cristão, mas com a ciência e a tecnologia, eles conseguem entender o que é a aurora boreal em si. Tanto é que no Museu Polar aqui, foi no Museu Polar, acho que foi, e eles fizeram uma sessão onde você consegue escutar, eles tentaram traduzir a frequência para o som, a frequência da aurora para o som. E falaram, se você pudesse ouvir a aurora boreal, tem pessoas que dizem que escutam, né? Se você puder ouvir, é esse som aqui que você vai escutar. E aí você ouve um som meio agudo, tipo um negócio assim. Então, por ser uma energia totalmente instável e você não tem controle nenhum sobre ela, isso já se torna sobrenatural e místico para quem está olhando. Porque do nada você está ali sentado na frente da fogueira e aparece uma explosão de luz verde no céu, e aí começa a se chacoalhar e fica branco, aí chacoalha mais forte quando está branco, e aí de repente ali você vê uma extremidade roxa, aí verde e roxo, e aí o negócio vai andando, né? Parece que aqui fica mais forte, aí ele vai sumindo e ficando mais forte para cá, sabe? É bem maluco. Mas, assim, eu talvez eu não sinto assim uma conexão espiritual tão forte de aurora boreal, porque na minha cabeça está muito definida como uma explosão eletromagnética, né? Mas eu me arrepio e me emociono toda vez que vejo, porque é um negócio que você fala, peraí, para tudo, essa daí eu tenho, que nem tá passando o seu desenho favorito na televisão, sabe? Bem assim. Nossa, que interessante. Não fazia ideia. Eu tinha visto já algumas coisas sobre esse Museu Polar, mas não sabia que tinha essa experiência. Você ouvir, deve ser muito interessante. Imagina você estar lá vendo a aurora boreal e de repente você consegue de alguma forma escutar um sonzinho, deve ser uma coisa assim que até arrepia, e tudo deve ficar Sim, bem assim, uma coisa bem mística, né? é bem místico o encontro em si dá por mais que seja uma explosão eletromagnética, você sente uma coisa bem maluca assim. Ah, é bem interessante. E é interessante porque as capas, né, foram vindo do colorido até chegar a Senhora da Tundra, que é aquela coisa mais, como você falou, dark, né, bem. Uhum, Ela é cinza, mas ela tem uma beleza muito legal, porque eu tenho o livro principalmente, então a capa ela tem um brilho assim na parte assim da capa, ela é meio brilhosa, então uhum. é bem interessante de Ela tem um ver. acabamento especial, né? Que deixa ela meio cintilante, Isso, achei assim fantástico. E como foi assim o processo para a criação física dos personagens, por exemplo? A gente vê que você tudo tem as ilustrações, então você consegue visualizar esses personagens. Foi você que idealizou ou deu a história para um ilustrador e ele montou? Como que foi o processo para criar esses personagens? Eu criei os Só... personagens na história, né? Primeiro eu Uhum. escrevi todo o livro,
Aí eu conversei diretamente com alguns ilustradores. Acho que são 4 ou 5, são 5 ilustradores no total. E eles, eu tive, né, meio que reuniões com cada um para poder conversar sobre a característica dos personagens. Então, tem uma personagem ali que você vai ver que eu quis fazer uma brincadeira, né, no meio da história, e é a minha cara. Então, ela aparece algumas vezes, só que é a minha cara. Uhum. Então, isso foi uma brincadeira que eu quis fazer. Mas cada um teve, assim, como cada personagem tem uma característica que eu quis trazer, como fosse um povo, uma cultura, que nem o povo Sami, eu trouxe para o livro na questão dos elfos, né? Então, ao invés de ser o elfo com aquela coisa da orelhinha, ou aquele povo que é o povo da floresta, conectado, meio como se fosse com ninfas, ou coisa muito de beleza, né? Igual muitos livros trazem, influenciados pelo Tolkien mesmo. Eu quis trazer o elfo nórdico como o povo que mais convive aqui com a natureza, que é o povo Sami, né? Então, eles têm algumas roupas que remetem ao Sami. Eles têm o hábito de criar renas, esses elfos, né? E eles também têm algumas coisas, assim, que eu vou entregando no livro, né? Que poderia ser o povo Sami, que é o que tem mais contato com essa coisa da natureza mesmo, né? E, enfim, aí eu fui trazendo outros personagens, uns que são Draugr, né? Então, eu tentei trazer pessoas que tenham uma característica mais nórdica na história, inclusive o Nibelungo, né? Que eu coloquei na história, o anão. Eu, eu tentei trazer ele de uma forma mais parecida com o que já é esperado num anão, porque porque a mitologia nórdica traz eles mais nesse estilo, né? Mas de qualquer forma, eu tentei fazer com que cada personagem fosse bem diferente um do outro, para que não ficasse sempre no mesmo tom o livro, né? Porque os Draugen, eles são muito curtos e grossos, eles são focados e secos, não importa o que eles têm que fazer para o que eles querem, né? Então eu precisava achar personagens que pudessem trazer, às vezes, uma quebra na história. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, mas a característica física deles também foi bastante influenciado pelo humor e pela forma com que eles vivem, né? Então, se o cara vive na floresta, ele vai usar roupa de alce, ele vai usar raposa em volta do pescoço. O cara que é mais bruxo, ele vai usar chifres de rena, orelhas de coelho, né? Não necessariamente aquela coisa padrão e clichê do lobo, do urso. Ele vai ser uma coisa mais assim, suja, de cinza, né? Então, mais ou menos isso. Não, é bem interessante de ver. Realmente eles são diferentes, apesar da gente estar falando de trazer alguns elementos da era Viking, do povo Sami, mas a gente nota que tem a diferença de sair daquela coisa que sempre se idealiza, como você falou, é aquela coisa do berserk, do lobo-urso, daquela coisa de estar sempre sendo trazido pelas grandes produções, né? Sim, Então, foi uma coisa assim que se diferenciou. Então, é bem interessante ver que eles têm características diferentes, são pensados de forma diferente. Então, sim. isso que me chamou a atenção. Claro, tem.
os personagens que são mais conectados a lobos, tem a Senhora da Uhum, Tundra, ela é chamada de Ursa da Tundra, né? uhum, Então, tem ali a conexão com o Berserker também. Só que eu tentei trazer assim de uma forma não tão heróica, igual é trazido, né, nos filmes, mesmo porque ela é mais uma anti-herói do que um. Mas eu tentei trazer de uma forma mais assim primal, né? Mais bruta mesmo, é, de uma forma mais visceral, né? Tanto é que às vezes eu me perguntam, me descreve a Senhora da Tundra em poucas palavras. E eu falo, ela é o Kratos feminino, né? Kratos do God of War. sim, Só que há uma versão mais feminina dele, né? hum, é verdade. Se a gente parar para pensar, realmente, ela tem um pouco dessas características mesmo. Sim. E outra coisa que eu achei interessante, você falou muito do. Você conhece bastante coisa, né, relacionada ao Sam, você falou bastante deles. Você teve esse contato, essas experiências com Samis aí na região onde você mora? Aqui próximo tem eles chamam de Lavoen, que é a tenda da família Sami, né? Eles são separados em tribos, em clãs familiares, só que o Sami de hoje ele é muito moderno, ele usa snowmobile para se locomover na neve, né? Então ele é motorizado e ele usa isso para tocar as renas, inclusive, são fazendeiros, né? É, mas eles ao mesmo tempo eles se vestem como Sami. É, os Samis da Noruega se vestem um pouco diferente dos Samis da Finlândia, do que tem na Rússia também, enfim, eles são, assim, a base entende-se como a mesma, mas eles se vestem um pouquinho diferente, mas não tão diferente. E eles praticam os encantamentos deles, eles fazem oferendas. Mas, por exemplo, eu trabalho com uma mulher, que é uma professora, ela é farmacologista, né? E ela é Sami. Você olha, ela se veste normal, anda normal, tem vida normal, casa normal, mas a crença dela é Sami, porque a ascendência dela é Sami. Então, ela tem a bagagem da cultura. Quando ela visita os parentes, ela vai provavelmente para o sítio, que é onde tem ali as fazendas, que alguém tocou para frente o negócio, ou, é, enfim, eu sei que ela é muito engajada nisso. Mas eles são bem reservados também, né? Então, eu ainda não pedi, né, para participar, por exemplo, de um evento entre eles. Mas uma coisa que eu aprendi é que existe Sami, que é cristão. Isso para mim foi como se fosse bom, foi bem inesperado, né? Porque eu falava, como é possível um Sami ser cristão hoje? Antigamente você falava, ok, porque foram forçados a entrar para o cristianismo, que nem os africanos, né, na colonização. Agora, como que hoje ainda é assim? E é muito forte. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre uns papers que saíram sobre estudos Sami. E alguns deles, é sobre curandeirismo. Quem são os Samis curandeiros? E aí eu fui lendo lá e tal, e eu vi o seguinte, que os curandeiros xamãs Sami são cristãos. Como é possível um xamã ser cristão? Eles são xamãs e cristãos. Por exemplo, eles acreditam que o ato de curar, o curandeirismo, ele vem da família. Então, vamos supor, a minha avó era Sami, só que ela vai morrer, ou ela morre.
alguém da família vai pegar o dom de curar. E aí as pessoas meio que tentam observar quem que é, né? Aí a fulana é a pessoa que tem esse dom que herdou da avó. Ou às vezes é passado de pai para filho, ou avó para neto e tal. Qual que é a deles? Eles não contam o segredo da magia que eles fazem para curar, mas eles colocam nesses artigos alguns exemplos usados para cura. Trecho bíblico que é falado enquanto eles fazem o ritual. Por exemplo, pega 3 pedras. Essas 3 pedras você vai passar em volta da área que dói, ou da área que está ali doente. Se é o coração, se é um joelho, enfim. Feito isso, você fala as palavras de cura que estão na Bíblia. Aí o que o curandeiro faz? Ele pega essas pedras e devolve exatamente no mesmo lugar onde ele pegou. Olha, eu sei que você gosta de coisas de misticismo, né? Agora eu viro e falo, isso é paganismo ou é cristianismo, né? Então, É, assim, a gente vê que tem a mistura do Sami com o cristianismo. Então, eles meio que adaptaram, igual, né, a Umbanda, que misturou a religião afro com o católico, né? Então, eu acho bem interessante. Mas eu não vou negar, eu tenho uma queda muito maior pela parte Sami pagã, né? E tanto é que essa professora, né, que trabalha ali comigo, ela acredita no povo do submundo e ela dá moeda pro povo, né? Eles acham que a Uldra mora lá. Então, é assim, você agrada a Uldra, ela te ajuda e as pessoas que desaparecem podem estar lá com ela, entendeu? Então existe essa crença ainda. Enfim. Então, não sei, de novo, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não, eu respondeu. ainda não, eu não cheguei a entrar e vivenciar com os Samis, né? Porque eles fazem isso mais no grupo deles. Mas eu ando de carro, eu vejo as fazendas que eles recebem turistas também, que são curiosos, né? Então é isso. Nossa, muito interessante. Não, não fazia ideia de que tinha essa interposição, né, entre as religiões, a questão de talvez, eu não sei se a gente poderia chamar isso de um sincretismo religioso também, que eles façam, mas eu fiquei agora bem curiosa com isso, que eles Uhum. misturam, né, elementos cristãos com elementos pagãos. Isso é bem, de fato, interessante. E, Paula, uma curiosidade que eu sempre tive com relação ao livro, por exemplo, esse, né, o Noite ao Amanhecer, que tem o golfinho, ele remete aos primórdios, por exemplo, do seu primeiro livro, que foi escrito durante a infância, Sim, você diz primórdios como? Se ele remete ao. ao estilo de história, pela escolha do golfinho, já que você escreveu sobre golfinhos, e aí Uhum. ele tem esse Sim, retorno sim. no mito. É, Noite ao Amanhecer, né, agora tem que lembrar, eu escrevi com 11 anos. E ele foi inspirado num jogo de videogame que eu adoro, que é o Echo the Dolphin. Ah, E, e aí eu jogava tanto esse jogo, para mim era o melhor que tinha. E o Echo the Tides of Time também, que era outro. E eu estava numa imersão tão grande nessa de explorar o fundo do oceano. E
me sentia relaxada jogando aquele jogo, por mais que as pessoas falem, nossa, aquele jogo me dava tanta raiva, porque era um jogo difícil, não é qualquer um que terminava, né? Porque tinha que ter muita paciência. Então, assim, eu estava tão imersa nesse universo e eu também fui, assim, criada num lugar onde eu não tinha muita escolha, não podia sair, era muito caseira, né? Não tinha interação com outras pessoas, porque eu cresci no meio do mato, num lugar onde não tinha vizinho, nem gente da minha idade. Então eu acabei me apegando muito à literatura. Eu também não tinha dinheiro para ficar comprando livro, mas eu falei, bom, eu posso pelo menos escrever aquilo que eu gosto de ler. E aí eu passei a escrever muito nessa época. E aí foi que eu me desenvolvi na parte literária, né? Então, quando eu me transportei para aquele golfinho, eu senti como se eu tivesse livre e eu pudesse ir para qualquer lugar. Então, na história, eu trago um golfinho que viaja pelo tempo, assim como no Echo the Dolphin, né? O Echo the Tides of Time tem isso, o golfinho que vai para o passado, para o futuro. Esse também vai. Mas, para mim, era uma forma de eu poder visitar e estar em lugares que eu gostaria. Por exemplo, eu queria estar sempre perto do mar e eu me sentia muito relaxada quando eu via algumas cores no fundo do mar, durante o momento em que eu jogava esse jogo. Então eu falei, bom, eu vou escrever uma parte da história que vai se passar no Ártico, porque eu quero ver o branco com o azul. E eu descrevi a história no branco com o azul. Eu quero escrever agora uma parte, um capítulo, onde ele vai se teletransporta, ou sei lá, ele vai parar num mar que é mais lilás por causa de cristais, né? No Eco the Dolphin tem cristais também, só que no meu livro eu trago como se o oceano fosse conectado pelos cristais de quartzo, porque parte da areia é feita de quartzo, né? Uhum. Então é como se o fundo do oceano fosse um gigante, um cristal gigante, o fundo do oceano se conecta com todo o oceano, devido a esse cristal de quartzo, né? Essa é a ideia. Então, uma área lilás, aí eu punha lá um golfinho viajando numa área onde o fundo do mar tinha raios lilazes e então para mim foi uma forma de explorar, libertar, né? E, e aí a partir desse livro eu descobri que eu queria ser escritora, porque aí eu mostrei ele para Cassandra Rios, né? Cassandra Rios, não sei se você já ouviu falar, mas ela era uma escritora, ela era chamada de a escritora maldita. Para uma criança de 11 anos que não entendia o que isso significa, eu só sabia que ela era escritora. Hoje, a criança de 11 anos é mais esperta do que eu quando era, mas ela era chamada de escritora maldita porque ela escrevia livros sobre homossexualismo, né? Lesbianismo. E ela publicava esses livros na época da era militar. Então, ela ganhou, assim, horrores de direitos autorais, ganhou muito. Aí veio o AI-5 e aboliu o livro dela, né? Aí ela teve que ver como vender por baixo dos panos. Então, ou ela simplesmente parou de vender. Enfim, então foi ela que viu a minha história numa reunião de condomínio, porque eu ia em reuniões de condomínio sobre natureza, porque eu queria estar lá só porque era sobre natureza. Eu não entendia nada, mas eu estava lá. E eu ficava rabiscando, desenhando, escrevendo, enquanto os adultos se resolviam ali o que, que eles queriam fazer. E nessa me apresentaram para Cassandra Rios. E aí ela, ai, nossa, que lindo, não sei o que, gostou e quis publicar. Então foi assim que o primeiro livro saiu. Ah, muito interessante. Nossa, e pensar que o jogo da SEGA, Echo the Dolphin,
inspiraria toda uma É. história. E Muito interessante. por falar nisso, hoje eu tenho contato com o criador do Echo the Dolphin. Ah, De que tão, legal. eu falei, eu vou entrar no Twitter só por causa dele, porque eu não gosto de Twitter. Uhum. Mas eu quis entrar para poder, só para manter contato, ver o que ele publica. E volta e meia eu tô lá falando com ele, né? Então eu queria que ele soubesse que eu escrevi, comecei a minha carreira por causa do jogo dele. Nossa, que legal. Ele tem assim contato com o livro também? Ele chegou a ler o livro? Então, ele não tem o livro porque ele é em português, mas Ah, já sim. me falaram isso, manda para ele, manda para ele. Eu vou mandar mais por, né, assim, carinho. O que eu mandei para ele foi o The Destiny of the Wolves. Esse eu mandei. Ele tem, esse eu sei que ele leu, né? Mas o de golfinho ainda não. Mas eu vou mandar o português mesmo, só para ele ter ali de lembrança. Ah, que legal, gente. E é toda uma saga, né? O jogo tem Echo, como você falou, The Tides of Time, Echo Junior, tem, ixi, tinha vários, eu Tem, lembro. tem. Nossa, adoro. Era um jogo bonito até. Era um jogo muito, Muito. Com uma muito trilha interessante. sonora. É, Nossa, foi trilha bem sonora muito interessante. bonita. Uhum, E eu queria também perguntar um pouco também sobre esses dois livros que a gente acabou não comentando tanto, mas no caso, o Destino do Lobo e o Código das Águias. Como foi que surgiu a ideia para a história deles também? Tem uhum, também o do Draco, né? O Cola. Teve vários, o uhum. Pós-Mortem. Como que alguns desses livros também foram surgindo? Post-mortem eu vou falar rapidinho porque é simples. Eu comecei a juntar, a escrever alguns contos inspirados em situações meio sombrias que eu vivi, que eu morava em área de represa, né, área onde o pessoal fazia muito despacho, onde tinham alguns crimes, então algumas coisas que eu vi me inspiraram a escrever outras histórias. Então foi aí que surgiram os contos e eu decidi lançar esse livro aí de contos de terror. O Destino do Lobo é um livro que eu queria ter feito, na verdade, queria não, eu fiz, porque eu gostaria de passar para as pessoas a mensagem de que o ser humano domesticou o lobo por volta de uns 16 mil anos atrás. Então, é nossa responsabilidade os cachorros, né? O cachorro não foi feito para viver sozinho, não foi feito para viver no meio do mato abandonado. O cachorro ele sempre vai procurar a companhia do ser humano. Por mais que ele esteja abandonado, ele sempre vai estar perto do ser humano, mesmo morrendo de medo e arisco, porque é algo que está na evolução, né? Onde ele sente que o homem é parte da vida dele. Então, é por isso que eu quis trazer essa história. Então, o destino do lobo é justamente isso, é o cão. Então, o livro ele traz uma história de 16 mil anos atrás, onde lobos escutam através da aurora boreal um grande uivo que a aurora boreal dá, e eles subentendem que o destino do lobo está ameaçado pela mão do homem, só que eles não sabem o que é. Então, o livro é toda uma jornada pelas montanhas, onde eles tentam conversar com outros animais para entender qual o papel do homem na domesticação. E aí, no meio da história, eles vão se deparar com dois lobos do amanhã. Um lobo do amanhã, de orelha caída, pretinho, que parece uma foca, e um outro lobo do amanhã, que ele é todo cinza, de orelha caída, e lembra um lobo. Isso aí é uma referência aos vira-latas, né?
E um desses lobos do amanhã tem dono e o outro não tem, o outro é abandonado. E eles vão dar a versão deles para os lobos. O que é o que que o ser humano está fazendo, né? Ele ele fez bem de domesticar o lobo, entendeu? Eu faço esses paralelos. Junto tem a parte de entretenimento, né? Que é a história toda rolando por trás, não é um livro histórico. É, então, assim, é o destino do lobo. Aí, já comentei do Chamado dos Bisões, né? Ele faz Uhum. crossover com o Destino do Lobo. Você lê, você vai ver que alguns lobos do Destino do Lobo estão no Chamado dos Bisões. E o Código das Águias faz conexão também com o Destino do Lobo e com o Chamado dos Bisões. Tem crossovers ali, são meio que presentinhos para o leitor, sabe? Você vai conseguindo conectar uma história com a outra. É, como se fosse um Star Wars, assim. Não importa a ordem que você veja, claro, facilita se assistir do primeiro, mas como é uma trilogia, livros pequenos, né? Você tem ali alguns fatos surpresos. No Código das Águias, quando eu escrevi, eu tinha passado por uma situação complicada de suicídio, né? Onde eu tentei suicídio, e aí eu quis trazer uma história onde uma águia, ela meio que escuta no ninho, quando ela era criança, ela escuta a história de uma águia forte, que quebrava o bico para se regenerar, que arrancava as próprias unhas para se regenerar, as próprias penas, e ela se escondia na caverna para viver mais cento e não sei quantos anos. Você já ouviu essa história? Uhum. Então, essa é uma história que os coaches usam como se fosse verdade, mas é fake, não é verdade. Mas é bonita, né? É uma historinha bonita. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe essa lenda para dentro do ninho das águias, como se a águia soubesse que existe uma águia muito forte que é capaz de passar por uma situação dessa. E aí, é, então eu trago na história águias que são capturadas por índios, né? E esses índios, eles usam as águias para caçar durante o inverno, porque é uma época de estiagem, de fome, dificuldade. Então, eu me inspirei muito no povo do Cazaquistão para fazer esse elo entre a águia e o ser humano. Só que essa tribo, eles pegam, treinam as águias, ensinam a caçar, usam elas por 3 primaveras e soltam, para elas continuarem ali a se reproduzir, né, e tal. E quem passa por situações muito difíceis é um desses índios, e a águia, que é cuidada, é ela que observa tudo. Então você tem o livro é contado praticamente pela águia, né? Coisas que a águia vê, o que ela percebe, e enfim, mais ou menos isso. E aí eu faço essa conexão, né? Que o único animal que realmente poderia arrancar as unhas, arrancar os cabelos, que, que poderia estar numa situação como dessa da águia que se esconde na caverna, seria o próprio ser humano, né? Então eu faço essas correlações de, como se fosse uma resiliência, uma autorregeneração e tal. E basicamente isso, o Código das Águias. E já o Draco, eu trago a história de um dragão vermelho que foi muito inspirado também na minha infância, né? Porque, como eu te falei, eu cresci num lugar que eu não tinha muita opção, não tinha como sair, não tinha amigos, era muito isolado. E aquela coisa, né? Você tá ali sempre tentando fazer com que o outro te aceite.
muitas vezes dentro da própria família, né? Então foi meio que o Draco é esse personagem que foi criado dentro de uma muralha. Ele tinha sonhos, só que ele não sabia voar. Até que uma mosca aparece e ensina ele a voar. Então você tem aí alguns elementos divertidos no meio da história, que eu faço bastante piada, né? É, até o ponto em que o dragão descobre o que ele quer ser, o que ele gosta. Ele aprende a definir o que é um tratamento bom e o que não é, o que é abusivo, o que não é. E aí começa a sair pelo mundo e procurar o caminho dele. Então é mais ou menos por aí, esse do Draco. Uhum. E o Volcano Cola, ele é também uma referência a essa questão do bisão, de certa Sim. forma. O Acancola, ele foi uma fanzine que eu fiz para distribuir, foi no Festival Guia dos Quadrinhos, em 2014, se eu não estou enganada, ou 2015, porque em 2000 porque o Acancola, ele é um crossover com o Código das Águias. Vai ter um momento em que o índio, ele vai se deparar com aquele animal que a gente chama de boi almiscarado, né? Hum, Que é um animal que tem aqui também no norte da Noruega, que também tem ali pelo Canadá, Alasca. E esse encontro vai mudar o destino desse velho índio da história. Então, como o livro das águias, o Código das Águias, conta a história que a águia vê, o que ela sente, no Acancola, seria a visão do boião mascarado perante a situação. Então é um crossover, só que com a visão de outro animal. muito interessante. Uhum, Paola, assim, eu acho que a gente conversou já bastante, né? Acho uhum. que a gente abordou todos os temas. Eu fico muito grata de você ter vindo aqui comparecer na Ah, eu entrevista. que agradeço. Um prazer, assim, conhecer todas essas histórias. Eu fiquei, assim, maravilhada, fantástico. Eu sou fã do seu trabalho, inclusive. Por isso que te convidei, Obrigada. porque para mim é um prazer ver essa literatura que tem, assim também como eu chamei o Eduardo Cassi, também teve livros muito bacanas sobre essa Gosto questão muito dos livros do Cassi. Ele é do muito Cassi, bom. são maravilhosos também Uhum. aqui no canal. Então é muito legal trazer escritores que têm essa relação com a Eravik ou que têm essa relação com a Escandinávia também, que é uma forma assim, muito bonita é, de natureza, de cultura. Então foi um prazer assim, imenso te receber. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu recomendo para quem tiver oportunidade, um dia na vida tentar ver a aurora boreal. É muito gratificante, eu acho que é zerar a vida. É verdade. Mas muito obrigada também pelo convite. É, como eu falei, é sempre bom poder conversar um pouquinho com quem gosta do tema de Escandinávia, era viking, né? E obrigada também pela oportunidade de poder divulgar os meus livros. Uhum, E quem quiser também, eu tenho um canal no YouTube, né? É um canal pequeno, está crescendo, mas eu falo sobre a Noruega e também sobre os livros. E quem quiser acompanhar é o Paola Giometti. Difícil, né? É só ver como escreve aí. tá certo. Eu vou deixar os links na descrição do seu Uhum. site, suas redes sociais. Eu vou colocar tudinho para as pessoas procurarem como ter acesso a esse material. Então, assim, muito obrigada. Eu vou só parar aqui a gravação aí para também conversar com você, me despedir. Tá bom.